Amém. Não, vou perguntar não. Amém. Amém. Vamos orar? Papai querido, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por esse momento, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha assim usar a Sua filha conforme o Seu querer, Senhor. A palavra o Senhor já tocou no coração dela, já trouxe, Senhor amado, ao espírito dela, Senhor, que ela saiba passar, Senhor, para a sua igreja na simplicidade, conforme o Senhor, Pai, conforme o Senhor quiser, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, seja rema para as nossas vidas, que venhamos viver e praticar aquilo que o Senhor nos orienta nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Sei, Senhor, que os corações dos meus irmãos estão preparados, Senhor, para essa palavra e para essa mudança, Senhor. Aqueles que nos assistem também, Senhor, pela internet, Senhor, alcança, Deus, em nome de Jesus Cristo. Sabemos que tem vidas, Senhor amado, que nos assistem também, que estão desesperadas, precisando, Senhor, de um alimento bom. Que o Senhor, Deus, venha falar ao espírito dessa vida também, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus é bom, né? O tempo todo. O Senhor, Ele é muito além daquilo que a gente pensa ou espera. Ele é muito além daquilo que a gente pensa mesmo. E eu acredito que o que Deus tem revelado para cada um de vocês, para mim, ainda é muito pouco do que aquilo que Ele é. Eu não sei se vocês pensam assim. Eu não sei se vocês têm anseio de conhecer mais Deus, mais do caráter, mais da pessoa, mais do amor, mais da sua grandeza. O nosso Deus, Ele é Deus maravilhoso. Ontem eu estava lendo algumas coisas, né, na palavra, alguns versículos, algumas passagens. E a palavra de Deus, ela é viva, mas quando a gente se coloca no Espírito com temor e entende que ela é a palavra de Deus, que ela é uma palavra viva, ela não é morta. Porque se a gente não entender que a palavra é viva, ela vai ser a Bíblia vai ser um livro. Vocês percebem que tudo depende de confiança? Tudo depende da forma como a gente se coloca. Na vida é assim. Nas coisas são assim. Quando você começa um emprego novo, o que faz a diferença nesse emprego novo é a motivação. O que faz a diferença em qualquer coisa que você faz na vida, uma comida, o arrumar uma cama, o visitar alguém, o ir fazer uma compra, comprar um presente para alguém muito especial ou não, depende da motivação. Você não vai, a não ser que você tenha outros interesses por trás de se mostrar, ou de querer o afeto, querer ganhar o outro. Mas você não vai comprar uma coisa muito boa para alguém que você não, dentro de você não é tão importante. A não ser que você tenha outras intenções. Você não vai lá se você tem dinheiro, você não vai lá na Vivara comprar uma pedra preciosa, um ouro, alguma coisa para dar de presente, ou um relógio muito lindo, para uma pessoa que você não dá tanta importância. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que eu não ia falar nada disso, mas o que eu quero dizer é que tudo que a gente faz, se é bom ou se é ruim, tudo tem a ver com a motivação do coração. Tudo tem a ver com se eu gosto ou não gosto. Não é verdade isso?
Se você faz as coisas, ou melhor, olha para as coisas que você faz. Percebe que as coisas que você gosta, você faz sem peso? Pararam para pensar isso? As coisas que você gosta, pensa numa coisa que você gosta, mexer numa planta, fazer uma comida, estudar a Bíblia. Não estou levando só para o lado espiritual, eu estou falando o nosso modo de viver. O orar. Se você realmente tem a motivação de dentro, aquilo não é pesado. Aquilo é muito leve e é muito gostoso. Todos que estão aqui, tem algo que gosta muito de fazer? O que seja, levanta a mão. Tem alguém aqui que não consegue encontrar nada de gostoso para fazer? Ou não gosta de fazer nada? Tem alguém aqui? Não, se tiver, é possível que esteja, porque que tenha, porque de repente pode ter alguém aqui que esteja passando por um processo de depressão, um processo em que o mundo está cinza e não encontra prazer em nada. Eu já estive assim na minha vida. O que eu estou dizendo, irmãos? Tudo que a gente faz, o ensinamento que eu quero trazer para vocês e para mim hoje, nessa manhã, tudo que a gente faz, nós devemos fazer fazendo valer a pena. Sempre a gente vai fazer aquela pergunta: eu quero, eu gosto, eu preciso. Sabe? Então, porque muitas vezes eu não gosto, mas é necessário. Por exemplo, uma ordem numa casa, é necessário, muitas vezes, eu buscar cada vez mais a palavra, porque quando eu busco sem a minha vontade, eu percebo que quando eu estou buscando, algo se move dentro de mim. Tem coisas que eu observo. Agora, eu tenho que perceber que mesmo sem... Eu tenho que perceber que tem coisas que eu, humanamente, talvez vou, isso é natural, isso não é anormal. Eu estando nesta terra aqui, nessa dimensão, nesse tempo, nesse mundo, é natural, às vezes, eu pender, eu preferir algumas coisas que me traga um prazer na carne, momentâneo, no meu corpo, eu mova. Por quê? Porque às vezes o espiritual ele é deixado de lado, por quê? Porque o espiritual, às vezes, a gente não tem o retorno imediato. Então, muitas vezes é isso que causa ansiedade nas pessoas, que elas buscam a droga, que elas buscam o vício, que elas buscam alguma coisa aqui. Por quê? Porque elas têm a necessidade do prazer imediato. E tem muitas pessoas que não conseguem, que precisam realmente exercitar algo, exercitar a mente para entender que a longo prazo o benefício virá. Isso, sabe o que se chama? Quando a gente aprende que as coisas, algumas coisas que nós não temos o retorno imediato, mas ao longo prazo virá, e quando a gente consegue permanecer nessas coisas, como é o caso da eternidade, o que acontece? Isso se chama maturidade. Isso se chama um novo nível de entendimento da vida. Um novo nível de entendimento das coisas, de como eu quero as coisas para mim, saber escolher as coisas. Que ao mesmo tempo eu entendo que se eu não quero ir em tal lugar, porque eu tenho um compromisso que eu já estabeleci, que ninguém me colocou nesse compromisso, mas eu disse sim, então eu com maturidade entendo que eu vou para esse compromisso, porque é responsabilidade minha, e aquilo que surgiu depois do que eu estabeleci o compromisso, aquilo que surgiu depois daquilo que eu já tinha dito que eu ia, eu não vou abrir mão daquilo que eu já tinha, para essa nova coisa que chegou. Essa questão de escolhas, a gente
só sabe fazer boas escolhas, ou ser maduro, ou ser responsável, se nós estivermos maduros na vida, crescidos. Porque, irmãos, a maturidade não depende da idade. É lógico que a idade, ela ajuda, porque você vai vivendo e você vai observando pelas experiências que algumas coisas não dão certo. E que tem coisas, nem tudo que eu quero realmente é bom para mim. Você vai percebendo, não é aquele adolescente que fala, deixa eu experimentar, como eu estava conversando com um jovem há um tempo atrás, e ele queria entender o porquê que na igreja não se podia beber. Não é eu não, né? Por que na igreja não se podia beber? Eu disse, a igreja não diz que você não pode beber, mas a palavra de Deus te orienta para você ter maior controle da sua vida mesmo. Deus quer que você seja lúcido. Deus quer que você seja uma pessoa que saiba o que está fazendo. Que não faça nada com nível de consciência baixo, mas que você saiba. Ou seja, que você depois não reclame com as consequências. Que você saiba como você se mova. Porque Deus, Ele quer que a gente se aproprie daquilo que a gente é. Agora, nós somos livres para escolher qualquer coisa. Só que muita gente não quer ser livre para se responsabilizar por essas coisas. Isso é maturidade. A gente tem que fazer as coisas e sabendo que qualquer consequência, mesmo que sejam coisas boas, também tem consequências. Ou seja, tudo o que nós fazemos tem um retorno, bom ou ruim. Isso é uma lei da semeadura. A forma como eu lido hoje com uma situação, com o casamento, com a vida, com a igreja, com o serviço, com as finanças. Vamos lá, final de ano, se a gente for parar para refletir aqui. Muita gente entrou no nível de consciência lá embaixo e começou a gastar, consumismo. Eu estava em Bertioga, as filas dos mercados estavam assim, ó, carrinhos entupidos de cerveja, não só cerveja, mas de comida, de guloseimas, como se o mundo fosse acabar amanhã. Fazendo 40 sobremesas, 20 salgados, para uma virada. E de repente a mesa estava lá com 4 pessoas, 40 quilos de carne, 2 pernil de 24 quilos. Para 4 pessoas. Quando a pessoa, eu estou falando isso para a gente meditar o que a gente precisa para viver. Quando a gente olha uma mesa assim, não é legal bater um papo desse jeito? E isso a gente faz na igreja. Porque a igreja é lugar de lucidez. A igreja não é lugar só do que aquela coisa, aceita Jesus e vai para o céu. Não é isso. Porque Jesus, Ele quer nos dar uma vida boa aqui na terra já. A gente não precisa esperar o céu só para ter uma vida boa. E aí aquele desespero, vamos sofrer para ir para o céu. Não é isso só que Deus, eu não vejo Deus dessa forma. Eu vejo um Deus que em toda a nossa jornada na terra, nos ensina, Ele quer, né? Não é todos que querem, nos ensinar a viver melhor, a fazer escolhas melhor, a entender, começar a perceber, eu já experimentei, lá no passado isso não foi bom para mim. Eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim que ela tira um dia do ano, que é o dia do aniversário, para ficar louco, para ficar bêbado, para tomar desculpa o termo, um porre, né? Que é o dia do aniversário. É um dia que ela completa mais um ano de vida e ela quer passar esse dia de alegria, de celebração, sem consciência. Gente, isso não é louco? E se você for parar para pensar que eu conversei com esse jovem há um tempo atrás da bebida, que ele falou por que não pode beber, ou pode beber, não pode beber, aquela coisa. Porque parece
que o ser humano só sabe viver se ele tiver as regrinhas. Aí ele transmite isso para a igreja e diz que a igreja dá um monte de regrinhas. Aí ele sabe que ele tem que fazer assim, 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 assim. Não é isso que Deus quer. Deus nos quer liberdade para saber conduzir a vida com sabedoria, sabendo o que é bom e o que é mal. A gente já tem o bom e o mal dentro da gente. Mesmo sem igreja. Porque isso já é dado na criação. Só que a gente potencializa algumas coisas. Porque o mal muitas vezes nos traz um prazer imediato. E o bem, o bom, nem sempre traz. O bom às vezes é ao longo do tempo. É uma mudança hoje, uma mudança... Essa mesma mudança de hoje, ela permanece amanhã, ela permanece depois, ela permanece depois. E depois de 30 dias você está uns 5 quilos mais magro. Mas não é de um dia para o outro que você emagrece 5 quilos. Não é de um dia para o outro que você amadurece no espírito. É você experimentando, é você se colocando em prova. Quando vinha aquela vontade, aquela tendência, aquele jeito de ser, de mentir, eu digo não para aquela vontade. E aí eu vou experimentando como eu me movo dentro dessa vontade. E como é difícil, eu vejo uma força dentro de mim, que é o que Paulo fala. Aquilo que eu quero eu não consigo. Aquilo que eu não consigo vem à minha mão para fazer. Paulo viu essa dinâmica dentro dele. Quando ele viu essa dinâmica que movia dentro dele, ele falou, eu tenho 2 forças dentro de mim. Mas eu descobri e eu entendi que em Cristo eu posso dizer não. Não é que Cristo vem com uma força sobrenatural. A força, irmãos, somos nós que fazemos, não é Cristo. A gente quer colocar para Ele fazer, e depois a gente coloca a culpa nele das coisas estarem como estão. Mas o problema é que ele não é o culpado, porque na verdade não é ele que tem que fazer, somos nós que temos que levantar cedo, tomar banho, vir à casa do Senhor, separar um tempo para ler a palavra, separar um tempo para orar, separar um tempo para escolher entre ouvir um louvor ou ouvir uma música secular. Somos nós que escolhemos as coisas em todo o tempo na nossa vida. E às vezes a gente nomeia as coisas de Deus, nomeia para Deus, coisas que são responsabilidades nossa. O tema que eu estava colocando, o tema, Sami, eu nunca consigo falar um tema para ministração. O tema que eu estava pensando hoje era assim, ano novo, vida nova. Olha lá, guarda isso. Eu nunca dou tema, nunca sei, porque fala de tanta coisa, a palavra ela vai falando, né? Tema é muito, muito pequeno, né? Em vista de muita coisa. Acho que o tema eu vou colocar sempre assim, vários assuntos para a vida. Ano novo, vida nova, porque a gente fala feliz ano novo. Para muitos eu falei que o ano seja verdadeiramente novo. Acho que alguns ouviram isso da minha fala. Que o ano seja verdadeiramente novo. Porque vocês podem ver, passou sozinho ou passou acompanhado? Passou. Passou. Esse ano eu não estava com meu pai, a gente ainda refletiu sobre algumas coisas, oramos, choramos, enfim. Aí nós fomos lá para a praia, eu imaginava queima de fogos, aquela coisa toda. Não tinha nada, tinha só umas pipoquinhas ali. E outro lado lá, minha mãe estava com receio de muito fogos, muito barulho, ficou lá em cima, eu e Daniel fiquei lá. Olhei aquilo de uma forma tão estranha, não tinha nada. Não sei, que pensamento mágico era esse meu, que estava esperando tanta coisa. Que pensamento era mágico? Eu não posso ir agora pegar um peru, ou juntar um dinheiro, pegar um peru e assar e fazer uma confraternização? Se você for parar para pensar, tem outros países que comemoram o ano em horários diferentes. Vocês percebem que tem coisas que a gente é pensamento mágico. Celebrações, o que a gente faz com as celebrações? O que são as celebrações? Que significado tem as celebrações? Desde um aniversário, desde um café da tarde, que realmente a motivação é gostosa. Foi preparado isto aqui, a ceia. Como que eu vou estar motivado quando pegar aquele cálice e o pão que vai ser oferecido? Recebei, este representa o corpo em nome do Senhor Jesus. Amém. Uhum. Já era. Representa a uva, representa... Tá. Mas isso, você, dentro de você e o mundo espiritual,
tem algum propósito? Entendem? O que isso traz? Que reflexão, que vida, o que é isso? Que classificação eu dou isso na minha vida? O que é a ceia? Porque tem igreja que ceia uma vez por ano. A gente faz esse cerimonial uma vez por mês. Né? Outros tomam a ceia batizados, outros sem batismo, outros não sei o quê. Mas o que é a mensagem que está por trás disso? Isso aqui é um símbolo, um significado. Se eu pegar um pão agora e morder, eu pequei? Porque não foi orado? Está gostoso, pão, falta manteiga aqui. Vou dar para ele terminar de comer, senão eu não consigo falar. Eu não posso colar, senão, né, já viu, né? Não é integral. É o corpo? Um símbolo, né? A uva, porque a uva vem da videira, a videira representa o vinho, representa o sangue, um símbolo. E é bem assim. A gente tem que entender, o que eu estou fazendo vocês refletir? Caminhar pensando. Caminhar pensando. Lavar uma louça pensando que está lavando a louça. Ouvir um louvor pensando na letra. Ler a palavra pensando. Conversar pensando. Olhando para o outro falar. Daniel fica doido com as minhas conversas, né, amor? Ontem nós ficamos uns 20 minutos conversando. Não, 20 foi o tempo que ele falou, 1 hora fui eu. Então, irmãos, quem é você? Quem é você? O que você quer para você? Vou fazer de novo a pergunta, que tem gente no mundo da lua ainda aqui. Quem é você? Quem é você? Quem é você na terra? Quem é você no espiritual? Quem é você na vida? O que você quer para a sua vida? O que você quer para você? Tudo bem, você está casado, mas você é você, ela é ela. E vocês dois estão caminhando para o mesmo propósito. Isso é casamento. É a mesma unidade de emoções, de pensamento. Tem casais que não são casados. Tem casais que não são íntimos. Tem casais que estão 50 anos e não são íntimos. Só faz sexo, mas não são íntimos. Tem casais que não respeitam-se. Tem casais que não são amigos. Tem mãe e filho e pai, enfim. Tem parentes que não são parentes, que não são amigos. Tem irmãos em Cristo que não se suportam. Se a gente for parar para pensar, a nossa vida pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser um jogo de interesses. Qual é o meu significado para você? Porque eu sou pastora? Porque eu faço uma oração forte? Tem misericórdia de mim. Põe a mão na minha cabeça e repreende. Qual é o significado da Simone para você? Qual é o significado de você para mim? Por que a gente se relaciona? Por que a gente conversa? Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Será que eu realmente me importo com você? Será que você realmente se importa comigo? Será que eu me preocupo? Quem nós somos? O que nós queremos? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui, igreja? O que nós estamos fazendo aqui? São pessoas que não se conhecem, faz tempo que está aqui, mas não se conhece, não andou pela igreja. Então nós não somos família, porque tem muitos aqui que não se conhecem. Nós fazemos parte do mesmo corpo, quando um vai, todos vão, porque o mesmo corpo, quando um pé vai, o outro pé vai, a mão vai junto, a cabeça vai junto. Quando um dedinho machuca, todo o corpo sente. Isso é sinal de corpo. Mas não, eu sou às vezes um dedinho fora do corpo, porque eu faço os meus planos, eu não congrego, eu congrego quando eu quero. A igreja não é uma extensão de mim. A igreja é separada. A minha família é uma coisa, a igreja é outra. Meu serviço é uma coisa, a igreja é outra. A igreja é uma parte da minha vida que eu uso, que é meu espiritual, minha religião, que eu pratico. Igreja não é isso, irmãos.
Igreja é uma família junto, durante a semana a gente trabalha, mas a gente se conversa, a gente visita um ao outro, a gente está em comunhão, a gente não tem interesses próprios. Eu não estou dizendo interesses próprios só dos que têm mais ou têm menos, eu estou dizendo de todas as classes, porque o que tem pouco também pode dar muito para aquele que tem muito. Às vezes tem pessoas que têm muito e não pode dar nada, porque está carente de afeto. Às vezes tem pessoas que têm ali muitas coisas, mas estão ali físicas ali. Mas ela às vezes está passando necessidade. Será que nós somos sensíveis? Às vezes eu entendo, jovens, adolescentes ainda têm um desconto, porque tem pouca vivência na vida. Apesar que tem muitos jovens mais maduros do que muito adultão, né? Adultão e adultinho, né? Não é? Irmãos, muito críticos nós somos. A gente pontua, a gente classifica as pessoas. Sabe, a gente vive classificando. A nossa mente, a gente olha, desde quando a gente aprendeu, uma pessoa foi aquele jeitinho, a gente pegou aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa, vamos supor um exemplo, tá? Um exemplo só. A Sâmia, olhei para ela, a primeira experiência que eu tive com ela foi que ela me pontuou alguma coisa minha e eu não gostei. Aí eu já catei a Sâmia, abri uma caixinha na minha cabeça e coloquei ela, perfeccionista, chata, tal, pus lá. Toda vez que eu olhar a Sâmia, eu vou olhar aquela caixinha e falar, ela é assim. E aí eu não me abro para conhecer a Sâmia. Porque ela não é 100% isso. Ela não é só isso. Ela tem mais coisa. O que eu quero dizer é que você tem lados bons e lados ruins. Da mesma forma que o seu parceiro, o seu companheiro, a pessoa que você conhece, também tem lados bons e lados ruins. Isso é família. Vocês percebem? Aí a gente já lasca a língua, né? E começa... Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque este ano... Se a gente não colocar dentro da gente que será um novo ano, um ano verdadeiramente novo, ele vai ser um ano só de promessas, que você prometeu na virada, pulou às vezes até 7 ondas, ou colocou o amarelo, ou colocou o branco, ou comeu um peru, pernil, sei lá o que, se comeu, fez uma lista de promessas, fez votos com Deus. Por isso que a Bíblia diz, voto às vezes é voto de tolo. É melhor não fazer e você vai se experimentando na vida, tentando ver que dentro de você quer mudar. E você vai um pouquinho por dia, e você vai um pouquinho por dia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não são membros. Vocês não são membros, vocês são igreja. Membro não tem responsabilidade. Vocês são chamados para caminhar juntos comigo e com o pastor Daniel. Membros, é simples ser membro. É muito simples. Eu também quero ser membro. É muito simples. Eu vou, sento, vou embora, não dou palpite e também não quero palpite de ninguém. Isso não é ser família. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer hoje? Vocês não são membros. Vocês são família. Agora, se vocês quiserem serem membros, vocês vão ficando aí, mas não vão crescer junto. Não vão experimentar junto as coisas no Espírito. A Bíblia diz em Filipenses que nós possamos ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus Cristo. Que ele não se adeteve o ser Deus, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, de humano e viveu a humanidade. Então nós temos que olhar para a nossa vida e decidir mesmo se esvaziar e ser igreja. Porque senão nós vamos ser só uma soma de gente aqui com jogo de interesse, cada um na sua vida, cada um na sua casa. Não, igreja não é para ser isso, igreja é assim. Quer ir para lá? Vamos para lá. Quer vir para cá? Vamos para cá. Quanto que a gente tem que aprender a ser igreja, né? Porque se a gente for parar para pensar, no nosso mundo do capitalismo, é uma desigualdade social muito grande. Eu fui visitar uma praia
Eu não conhecia, era uma praia de surfista, na Praia dos Pinheiros. Depois de Bertioga, indo para o Guarujá. Nós catamos o carro e fomos. Disseram que podia entrar só um tanto de carro por vez, porque é uma praia meio que particular dos grandões lá. E nós entramos na praia. Andamos 5 quilômetros dentro lá do condomínio. Chegamos numa praia, que é um pedacinho de terra com mar. E isso já faz as pessoas serem diferentes. Aí o que acontece? Chegamos lá, andamos, não tinha lugar para sentar. Não tinha cadeiras, não tinha barzinho, porque não podia levar comida, nada, a gente só foi visitar. Tinha lá os seguranças lá na estrada, para controlar o negócio lá, tal, aquela coisa toda. Aí eu olhei para o alto as casas, artistas, deve ser, muitas coisas assim. Pessoas que tinham um alto padrão. Ali. Então imagina, eu estou aqui na terra, na areia, e aqui tinha um muro, um pouquinho mais longe, né? Tinha um muro onde está aquelas pedras ali. Tinha um muro, imagina lá, aqui é areia e ali é o muro. Lá no alto tinha uma casa, na frente daquela casa tinha uma piscina e um cara na beirada do muro, na espreguiçadeira, com um cachorrinho chihuahua, assim, lendo um livro, com uma bermuda de linho branco, uma coisa assim, uma camisa também assim, muito... E lendo com óculos de sol, imagina a figura do artista, bem assim, bonito. Era. E ele estava lá. Irmãos, é tão interessante isso, porque ele estava se sentindo, o mar é todo meu, né? Olha só, né? Quando eu olhei embaixo do muro, lá no chão do muro, tinha uma moça, que eu acho que ela tinha vindo da ZL, como nós somos, né? Estava lá, sentada, levou o piquenique dela, uma cadeira, um negócio lá que ela sentou não sei aonde lá, de boa, de óculos de sol, olhando o mar. Só faltou o cachorro, mas acho que ela nem queria cachorro. E estava lá, acho que ela estava mais à vontade, porque linha massa, né? Aí o que acontece? Eu olhei aquilo, mas foi... Até comentei com meu esposo. Eu olhei e falei assim, amor, olha que engraçado, os dois estão olhando o mesmo mar. Se acham ele pode se achar tão diferente em classe social. E ela está desfrutando da mesma coisa. Aí o Daniel ainda foi tão sábio, ele deu uma sacada assim, ele falou assim, a única diferença é que o outro está pagando para ter esse mar. E ela tem o mar de graça. E ele está pagando um baita de um imposto. Irmãos, olha como a ostentação tem preço. E como a vida simples é mais tranquila. E é mais leve. É mais leve. Outra coisa, lá no condomínio, estávamos lá, tem uma piscina. E lá no último eu falei assim, amor, será que aqui lá no último, as conversas, né? Será que lá no último tem piscina, né? No último é como que fala? Cobertura. Tem piscina lá? O Daniel deve ter. Aí nós vimos umas pessoinhas lá em cima. O Daniel falou, eles estão no particular. Eu falei, eles estão lá no particular. Ele falou assim, que graça, né? Estão lá sozinhos, nós estamos aqui com um monte de gente, gostoso. Eles não estão se relacionando. Ou seja, eles estão se isolando do mundo, da vida, das... Olha que lindo. Eles estão se isolando das experiências. A vida é assim, ó. Bitolada. Bitolada. E não vive. Às vezes eles até gostariam de pôr o pé no chão e andar descalço. Até gostariam. Tem pessoas aqui que já teve uma classe social bem alta e sabe do que eu estou falando. Até gostaria de pôr o pé no chão e andar não combinando, não é? Mas não se permitem, porque são presos a um padrão. O que eu estou dizendo? Até às vezes nós que talvez não temos condições suficientes, às vezes estamos presos em padrões. Deus, ele fala muito isso, e ele falou em Gálatas 5:1. Põe Gálatas 5:1 aí. Ele fala muito isso, ele fala, sabe o quê? Ele fala assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Toma cuidado para você não entrar de novo embaixo do jugo da escravidão. O que Paulo estava falando? Paulo estava falando da lei.
Porque quando Jesus nasce, existe um povo que conhecia a lei de Abraão, do Velho Testamento, então eles eram os religiosos da época. Então, para chegar até Deus, tinha tudo aquela coisa, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Jesus veio meio que para derrubar o barraco, você entendeu? Ou melhor, para colocar o barraco dele lá no meio. Porque ele veio para andar no meio das prostitutas, ele veio para dividir, para tirar a divisão de classes sociais, ele veio para dizer que tanto o pobre quanto o rico, os dois estão sedentos e precisam de vida, e vida em abundância. Olha lá, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha, para aí, uma liberdade sadia. Uma liberdade lúcida, não é uma liberdade sem consciência, totalmente em transe, bêbado, ou se não passando mal, não é essa liberdade. É uma liberdade levando a vida da forma boa, sadia. Olha só, foi para essa liberdade, é uma liberdade com sabedoria. É uma liberdade livre mesmo, porque a pessoa fala, fumo free, senso do bom livre, né? Aquela coisa. É nada, você é escravo do free. Então, o que acontece? Vamos esperar. Esse vai ser soprano quando crescer. Glória a Deus, tá vendo? É criança e ninguém fala, se fosse eu gritando. A pessoa vai louco, interna, né? Olha só, a gente fala que a gente é livre. Sou livre, então eu posso beber, fumar, comer, beber. Quer dizer, você é livre mesmo, mas não para se destruir, né? Você é livre para conduzir a sua vida de forma boa. Você é livre para não se matar. Porque aquele que não sabe o que faz é que bebe, que fuma demais, que não sei o que lá, e que aquela coisa toda, que come demais. E a gente tem que caminhar rumo a essa liberdade. É essa liberdade que Cristo nos libertou. Para a gente entender, saber escolher o que é bom e o que não é bom. Pare e pensa. Algumas coisas da sua vida, você tem conduzido a sua vida de forma boa para você? Dormindo cedo, tendo 8 horas de sono, ficando menos tempo na internet, redes sociais, vendo o telefone lá com o negócio plugado lá para te estourar a cara, vendo o celular dirigindo. Aí dorme tarde, aí depois aquela coisa, aquele sono que não é um sono reparador. Não tem hábitos saudáveis. Estou falando tudo isso para mim. E para você também, eu tenho certeza. Eu fumei à noite no sonho, né? Sonhei que eu estava fumando. Vê se pode. Misericórdia. Aí, o que acontece? Até falei, meu Deus, o que é isso? Acordei. Está repreendido? Será que eu estava com vontade de dar umas tragadinhas? Está repreendido. E aí no sonho eu falava, como eu sei tragar? O que é isso? Ele estragar, né? Não é tragar, é extra, teu ex, né? É ex-fumante, né? Aí olha só, o que eu estou dizendo? Será que a gente está conduzindo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes. Aí fala, firme, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que é um peso que você carrega e não sabe que carrega. Sabe, irmãos, sabe o que Deus está falando para nós? Eu estava lendo um plano do YouVersion, aquela Bíblia do aplicativo. O nome do plano é Algo Novo, é um plano de 4 dias. Muito legal. Eu estava lendo e lá estava falando uma coisa muito legal, aliás, falaram algumas coisas, foi por isso que eu meditei sobre essa palavra. Muitas vezes a gente vai para uma viagem, a gente não fala assim, vou levar isso. Isso acho que eu vou precisar, porque vai fazer sol, eu vou precisar disso. Mas se fizer um friozinho, tem que fazer essa blusa. Mas essa blusa é preta? Peraí. Mas eu tenho que levar uma creme para não sei o que lá. Não, eu tenho que levar. Não, mas essa aqui é meu xodó, eu não vivo sem ela. E a gente vai pondo na mala, não é isso? Sapatos. Você leva esse, leva aquele, leva um salto baixo, leva não sei o que lá, leva não sei o que lá. E a gente vai fazendo, se a gente não tomar cuidado nas viagens, a gente vai enchendo a mala, e aí quando você volta, você não usou quase metade daquilo. Guarda tudo de novo sem usar. Só amassou a roupa. O que acontece
Quando? E outra, e essa bendita mala atrapalha você na viagem, né? E põe mala no carro, e tira a mala do carro, e esvazia a mala, e coloca a mala, e essa mala, se essa mala cai, e aí vai, não é? E aí o que acontece? Essa mala, ela pode impedir você de muitas coisas. Eu vou tal lugar, mas tem a mala, o que eu faço com a mala? Ela pode te dar dor nas costas, ela pode arrumar confusão, porque meu esposo não carregou a mala, lá vai eu carregar a mala. Irmãos, acontece isso com a nossa vida. Por isso que Deus diz em Mateus, quando ele fala lá buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, ele fala isso lá, abre lá em Mateus 33. É 6, né? 6, 36, 6 a partir do 25. Então, olha só. Acontece isso, quando a gente chega em Cristo, a gente está com a nossa vida cheio de bagagem. A gente está com a nossa vida com um monte de coisa que a gente realmente não usa. E que só está acumulando, só está nos atrapalhando. Inclusive vícios, inclusive decepções. E, irmãos, pera lá. Vocês falam ano novo, tudo novo. Tem muita coisa que a gente entra no ano novo carregando um monte de coisa velha. Sabe aquela coisa? Muitas vezes o interessante é você mudar de casa e deixar as coisas velhas, começar a doar, para entrar nas casas, fazer aquela enxugada, não é isso? Quando a gente entra em Cristo, é da mesma forma. Sabe por quê? Porque com o Espírito Santo habitando em nós, não cabe muita quinquilharia. Porque o Espírito Santo, ele tem que tomar uma grande parte em nós, porque ele vive dentro de nós e ele é Deus. O Espírito Santo, junto com as quinquilharias, não cabe. As quinquilharias, elas ocupam o lugar do Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Olha só, quando ele fala no verso 25, ele está falando sobre as preocupações da nossa vida. Ele fala o quê? Eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele está querendo dizer assim, eu me preocupo com a vida de vocês. Somente busquem a minha orientação que você vai desfrutar do maná, que você vai desfrutar da paz, que você vai desfrutar. Porque o jeito que você chegou até mim, cheio de quinquilharia, você não vai conseguir conduzir uma boa vida. Você não vai conseguir fluir e desfrutar de uma vida leve, porque você não sabe viver. Você só sabe assistir Netflix, você só sabe assistir as outras coisas, você só sabe ouvir coisas que é bumbum ali, bumbum. Sabe, essas coisas é de criança, que não sabe o que é da vida. Ou sofrência, ou aquela coisa toda. Você não sabe viver, porque você não sabe meditar numa boa música, mesmo que seja secular. Lembra daquela música? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? É um sambinha até. E o que acontece? Essa música, ela tem profundidade. E o que é, meu irmão? Há quem fala que a vida é da gente. Ele vai falando sobre as coisas da vida. Então, o que acontece? Não aquela... Se quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. E você não tem nada a ver com isso e vai se ferrar, que a minha vida é a minha vida. Aí, em seguida, ele está lá com outro grupo falando, eu sou de Cristo. Eu digo até que é uma meninice. É criança. Como que eu vou falar das verdades espirituais de uma vida madura... Se eu estou lá cheio de meninice dentro de mim, que eu não cresci. Porque eu ainda quero prazer momentâneo. Eu não entendo a eternidade. Eu não entendo o que eu vim fazer. Mas vai chegar um dia, jovem, Simone, que você vai ser bem velho. E aí você vai olhar a criança correndo, você vai falar, nossa, eu corria. Eu tinha tanto ânimo. Eu tinha dente. Eu tinha cabelo, não precisa ser tão velho para não ter cabelo. E aí vai indo. Olha só, não se preocupem com as suas próprias vidas, se você entregou a sua vida para mim.
Entende? Quanto ao que comer ou beber. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu não consigo nem um piruzinho para o Natal. Olha o significado, porque se ele não tiver esse peru, ele passou o Natal sem peru. Meu Deus. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida é o que traz vida, é lá dentro. Não é a vida mais importante do que a comida. Porque o significado do comprar, do ter, o que é? É para se alimentar, é para ostentar, é para ver uma mesa cheia dizendo, olha, antes eu passava, agora eu tenho, agora Deus me deu. Não precisa disso. Porque você sabe quem você é. Se você souber quem você é, você sabe, ponto. Você pode até comprar esse peru, mas você pode proporcionar também muitos perus para muita gente. Olha só, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? É ou não é? Porque uma roupa só vai ficar bonita se o corpo estiver saudável e bom, né? Porque se você não tiver corpo, o que vai adiantar a roupa? Olha lá, observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O que ele quer dizer? Que o Senhor, Ele considera pessoas. O Senhor não considera coisas. Eu vou repetir. O Senhor considera pessoas. O Senhor considera pessoas. Sabe aquela pessoa que está jogada na sarjeta? Ela tem um coração pulsando dentro dela. Ela tem um espírito dentro dela. Uma alma dentro dela. Aquilo é casca. Ela pode estar suja ou fedendo, mas é o corpo. A alma e o espírito não têm o estilo, não tem o corpo. Ou seja, é ali que está o negócio. Ela é tanto ser humano quanto eu e você. É que porque nós temos a aparência de um corpo, habitamos no lugar, a gente se acha diferente daquele que está ali. Moribundo às vezes. E aí a gente faz isso, né? Ou aquele que está no farol, que a gente não suporta. Não suporta. Dar atenção. Quem disse que você precisa dar alguma coisa para alguém no farol? De coisas. Ninguém disse. E eu digo, todos nós podemos dar uma palavra de atenção, de consideração, de olhar para esse outro. Isso não são pessoas egoístas, muitas vezes, que estão pensando só em si? Que o outro realmente lá no fundo e no raso também não importa? Só importa aquele que é chegado meu, aquele que é meu amigo, aquele que eu conheci, que eu já cruzei, que eu sei da história dele? Será que eu não sei dar nada para aquele que eu não conheço? Irmãos, é muito sério isso. Vida nova em Deus é uma vida consciente. Vida nova em Deus é uma vida inteligente. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem é o Senhor da vida? É Deus. A gente pega essa vida que Ele dá e estraga ela. A gente não usa essa vida com todos os potenciais, com tudo aquilo, os recursos que Deus dá para a gente, para fazer e acontecer. Sabe por quê? Porque se você aí, esse pior que se acha aqui no nosso meio, decidir que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer e a diferença vai acontecer. Qualquer um, viu? Você não é membro, lembra disso. Você não está ouvindo aqui para descer e... A não ser que você queira continuar membro. Queira se ver.
Queira se ver. Queira se ver. Vamos amadurecer e parar de interesses mesquinhos. Sabe, interesses. Esses interesses que não nos levam a nada, nos torna cada vez mais infantis. Sabe, irmãos? Não gaste tempo olhando e criticando o outro. Gaste tempo em querendo ter uma vida mais saudável, uma vida mais de paz, uma vida sabendo que você pode mudar para você. Porque se você não souber mudar nada em você, como você vai querer mudar no outro, irmãos? Você não vai conseguir. A gente se esquece que estamos conduzindo algumas coisas de forma errada e a gente olha as coisas boas e a gente só fica lançando, cutucando, alfinetando. Irmãos, vida leve foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos parar com essa religiosidade e vamos levar Cristo mais a sério. Se você quer Cristo, porque nós não somos obrigados a querer Cristo. Nem todos que estão aqui têm Cristo. Nem todos que estão aqui têm Cristo. Olha lá, continuando. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja os lírios do campo, não trabalham, nem tecem nada. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão vestiu-se como um deles. Salomão que tinha tanta coisa, mas é artificial. Artificial. O que ele quer dizer é o seguinte, que quando a gente está vivendo a vida que Deus tem para nós, flui, sai, transborda dentro de nós vida. Vida. E a vida, ela transforma a nossa vida, nosso ser, a nossa aparência em coisas leves, coisas belas, simpáticos. Sabe, pior coisa que tem é quando a gente se junta com alguém que não é simpático. E às vezes nós somos os antipáticos. Às vezes a gente é tão controlador, tão metódico, que as pessoas elas só não falam por respeito, mas elas não nos suportam. Sabe, a gente está muito no controle de coisas que não precisa estar. Controle da vida do outro. Controle das coisas. Sabe, defendendo aquelas coisas de fazer rebelião, revolução, fofocaiada. Porque a fofoca é alguém que não é maduro, alguém que não consegue conversar na frente do outro e falar com o outro acerca, tentar conviver com aquele outro. Não, quando aquele outro não está presente, aí ele fala do outro. Isso é fofoca, é gente imaturo. Às vezes as pessoas, para nos trazer tanto peso porque é cristão, falam que é só um comentário, ou senão só está orando. Mas no fundo é fofoca. No fundo é imaturo, no fundo é criança, mimada, birrenta, que só quer que todo mundo olhe para ele. Sabe aquela criança de mercado que você não suporta, que faz aquela birra e se joga? Às vezes a gente é assim. Só que a gente é assim de outras formas, né? Porque eu não suporto criança assim. E às vezes eu, só por dizer que eu sou adulta, eu tenho muitas coisas que eu sou pior do que essa criança birrenta. É que ela é mais espontânea, ela mostra, acabou, eu não mostro, né? Eu uso os meus mecanismos sutis e vou... E estou dizendo que é maduro isso? Ah, irmão, me poupe, né? Para com isso, mano, acorda. Não é? Então nós temos que tomar cuidado. Vai, se Deus veste assim a erva... que hoje existe é lançada no fogo, não vai vestir vocês de pequena fé? Por que Deus está falando isso, pequena fé? Em Isaías, depois a gente vai lá, 43, você sabe que o povo de Israel foi um povo não escolhido por Deus. Não é que tinha um monte de gente, um monte de povos, Deus falou assim, eu quero Israel porque ele é mais lindo. Não foi. Deus, ele formou Israel. Ele foi se revelando para Israel. Tanto é que o filho, o pai de Abraão, de onde ele veio, era uma família idólatra, era uma família que não conhecia. Então Deus foi se revelando, Deus foi ensinando. Deus foi forjando, assim como Deus forja, Deus ajeita a igreja. O que Deus está fazendo hoje aqui? Ajeitando a igreja. Deus está fazendo com que você pense e deixe de lado algumas coisas e entre na igreja. É isso que Deus está fazendo.
Agora, eu não sei qual é o nível de maturidade sua. Se você vai sair daqui, isso daqui, mais um culto. Continuar no mesmo pensamento. Eu não sei como é que é isso. Mas quando ele fala homem de pequena fé, Deus, quando ele falou para Israel, se achava tão maduro. Vai estudar a história de Israel, da onde veio Jesus. Porque Deus preparou Israel, que era para preparar, para se revelar, e que através de Israel viesse a descendência de Jesus. Somente preparou Israel para preparar a vinda de Jesus. E aí o que acontece? Israel achava-se o queridinho, como a igreja hoje se acha o queridinho. O evangélico se acha queridinho, senta na cadeira e pontua todas as outras religiões. Aí a gente fala, católico não vai para o céu porque é idólatra. O outro não vai no céu porque não sei o quê. Não sei o que lá. Irmãos, não cabe a nós julgar ninguém. Porque às vezes, as falhas deles que não estão entendendo são menores do que a falha daquele que é evangélico. Que está usurpando o lugar de Deus, se colocando como Deus e dizendo, vem a mim que eu vou orar e você vai ser curado. Quem vai curar é Deus. A glória é de Deus. E aí eu ponho lá a igreja, e do lado do nome da igreja, não é o nome de Cristo, é a foto da pessoa. Vem até mim, e vocês vão encontrar descanso. Vem até mim, porque eu dou tranquilidade para a sua alma. Vem até mim, que eu posso orar por você e você ser livre. Irmão, vai ler a Bíblia que você vai ser livre. Vai orar que você vai ser livre. Vai estudar a Bíblia. Entra na EBCom que você vai ser livre. Se coloca um dia por semana para estudar a Bíblia aqui junto conosco, que você vai ser livre. Que você vai se relacionar. Que você vai crescer junto comigo. E eu vou crescer junto com vocês. Porque eu não vou dar. Eu vou crescer junto com vocês. Os professores vão crescer juntos. Porque nós não temos nada. Nós não somos seres assim que não precisamos mais de acrescentar nada. Irmãos, para com isso. A gente está sempre crescendo. A gente está sempre moldando. Algumas coisas a gente pensava, não pensa mais. Porque Deus vai transformando. Esteja aberto a mudanças. Aquela coisa, eu não preciso disso. Eu já sei tudo. Isso é mentira. Isso é criancice. Isso é engano seu. Porque você quer ficar quietinho na sua casa e não quer se envolver com igreja. Porque você não quer ser igreja, porque você é membro. Então você é um religioso. Nossa, é muito forte isso, não é? É mesmo? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Nós estamos conversando. Não, conversa comigo, pelo amor de Deus. Nós não somos robô, eu estou aqui em cima, você está embaixo. É muito forte, não é? A gente precisava arrumar uma igreja que todo mundo fica assim, sentado no chão e conversando e batendo papo, né? Porque senão fica parecendo um auditório. Todo mundo sentado e aqui a gente, né? Tem que tomar cuidado, né? Porque alguns que pegam o microfone tem que tomar cuidado. Não tire ele de mim. Nós temos que tomar cuidado. Olha só, Israel, o que acontece? Pensava que era alguma coisa. Marca aí depois, Isaías 43, que nós vamos ler. Continua. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos de comer, beber ou vestir. Pois os pagãos é o que corre atrás dessas coisas. Aqueles que são religiosos, aqueles que não têm nada a ver, que não entendem nada das coisas de Deus. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam delas. Sabe o que acontecia com Deus, com Israel? E também acontece com Deus, com a igreja? Em todo o tempo da história. Guarda isso, não tira, pega a sua atenção agora e volta para mim no que eu vou falar. Presta atenção. Desperta. Talvez vocês estão já enjoados dessa palavra. Espera aí. Vamos entender o raciocínio. Desde lá com Israel, até hoje com a igreja. Sabe qual é que eu vejo olhando para a Bíblia e lendo as histórias e vendo a igreja, e vendo as ministrações, e vendo o que todo mundo prega, o que todo mundo faz, ministério disso, ministério daquilo, tal. Eu vejo assim, sabe? Deus em toda a sua existência, em toda a existência da humanidade, porque Deus já existia antes, né? Em toda a existência, é Deus querendo fazer o homem entender que esse homem pode confiar nele, que ele é bom.
E que Ele sabe o que faz. É Deus querendo um voto de confiança. Porque Deus, Ele é bem resolvido. E aí é Deus dialogando, se relacionando, tendo toda a paciência com essa criança. E aí a criança vai, diz que sabe aquele adolescente? Eu sei o que eu estou fazendo, não manda em mim. Olha o que você fez, como falaram para mim há um tempo atrás. Eu não acredito mais em Deus. Falei, então esse negócio é estranho, porque você acreditava e deixou de acreditar? Então, peraí. Esse relacionamento, esse conhecimento de Deus estava meio estranho. Então você não conheceu Deus. Você entendeu uma coisa, e aí agora você responsabiliza Deus por uma coisa, e agora você diz, você não é mais digno da minha confiança. Peraí, é o contrário. Você percebe como a gente... olha, eu fico indignada. Nós somos petulantes, não é? Ai, dá até um negócio, não dá? Nós não somos petulantes. Até no mundo espiritual, né? Às vezes a gente é petulante. Quando a gente lida com Satanás, né? Eu estava assistindo um filme ontem, Menino Jesus, que fala um pouco de Jesus lá na sua infância. É um filme muito legal, não tem heresia, é muito legal, algumas coisas muito boas. E ele começava a falar de Jesus. Jesus, ele se fez humano. Ele participou de todas as coisas. E aí a gente começa a ver Satanás, que era um homem lá, até bonito, de olho azul, olho verde, sei lá, aquela coisa toda, e olhando e acompanhando Jesus, e falava, quem é esse? Não estou entendendo, e querendo descobrir quem era Jesus, né? E aí, ele catou um cara, como ele queria matar Jesus, que ele não sabia quem era Jesus, mas ele queria matar porque estava atrapalhando ele. Aí ele soprou para um menininho da infância, falou assim, vai, empurra ele, não sei o que lá, para ele ir atrás e carcar, né, Jesus. Aí o menininho vai, aí Jesus pega, manso, aquela coisa toda, aí o menininho pega e a menina começa a bater para ajudar Jesus, aí o menino sai correndo, o próprio Satanás que estava lá comendo uma maçã, olha o filme, comendo uma maçã, joga, e o menino que foi induzido pelo próprio Satanás, ai que coisa doida, ele mesmo jogou a maçã para o menino cair, ou seja, não tem ninguém que é amiguinho de Satanás. Ele se faz amigo seu enquanto você está sendo bom para ele, para praticar as obras do mal. Porque depois ele mesmo se volta contra você e fala assim, que mandou você confiar? Ele é o pai da mentira? Nele não há nada de verdade. Então a gente começa... E sabe, às vezes eu vejo o cristão, quando se olha para Satanás, não percebe a astúcia de Satanás. Satanás, ele não vai bater boca com você, irmão. Ele não vai. Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele está condenado, ele sabe do poder que Deus ainda permite ele usar. Ele sabe. Mas ele é sutil. Ele faz um jogo na sua mente para tirar você do foco e para depois jogar na sua cara que você mesmo é culpado e condenado e pecador. Ele é um sujo. Esse você pode odiar. Esse você pode, mas não dá muita trela para ele não. Não enche muito a bola dele não. Glorifica o seu Deus. Use obras boas, pratique obras boas. Que cada vez que você pratica obras boas, você fere ele. Cada vez que você diz não àquilo que te faz mal, você diz, eu não estou no seu reino, seu sujo. Eu estou no reino dos céus, da luz, não no reino das trevas. Sabe por quê, seu sujo? Eu não sou seu súdito. Você não é o meu Senhor. No poder do Senhor Jesus, eu posso dizer não, porque Deus vai me sustentar e essa vontade vai passar. Levanta, espreguiça um pouco aí. Levanta um pouquinho, espreguiça um pouco. Só para quem estava com preguiça, né? Espreguiçou? Dá um abraço no seu irmão aí. Fala aí, que legal que você está aqui. Vamos, desperta tu que dormes. Vamos, acorda. Nós somos irmãos. Não sejam irmãos birrentos. Olha para o seu irmão do lado. Você está na mesma casa. Você é família.
Você precisa conhecer esse braço, essa perna que está do seu lado. Olha aí, fala para ele assim, você é o que do meu corpo? Braço, perna, ouvido, o que você é? O que será que essa pessoa que está do seu lado é no corpo? Eu no corpo acho que sou boca, né? A língua, né? Já despertou? Se não despertou, vai ficar em pé lá atrás. Pode sentar. Pode sentar. Senta, menino! Aí eu falo, pode levantar, pode sentar. Vivo, morto, morto, vivo. Irmãos, olha só. O Pai Celestial sabe. Busquem, é onde o pastor Daniel falou hoje, né? Busquem, pois, em primeiro lugar. Eu estava ouvindo você falar, foi quando eu bati o carro vindo para cá. Deus me deu um livramento também. Mas glória a Deus. Busquem primeiro. Ele falou que pronto, agora ele não ouve mais a palavra. Bati o carro, mas não foi nada não. Eu só dei o meu cartãozinho e ele vai te procurar. Não foi nada mesmo. Busquem, é que eu estava ouvindo isso. Engraçado, é que me deu um tchan, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, isso não é muita coisa, no sentido de uau. Busquem primeiro a direção de Deus na sua vida, porque Ele sabe o que é bom para você. Busquem primeiro o reino de Deus. O que é reino? Ser dirigido por Ele. O que é reino? Que Ele seja realmente o seu pai. Que você acredite nos conselhos dEle. Que você considere a fala dEle. Sabe aquela coisa? Meu pai fala e eu não vejo. Lá na frente, ele tinha razão. Né? E todas as coisas, todas as preocupações, todas aquelas coisas que você se preocupava, você não vai se preocupar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai encher os seus pensamentos de coisas do alto. E quando você estiver fluindo nas coisas do alto, você vai perceber que as outras coisas vão sendo resolvidas. Aí você não fica ansioso. Olha só, 34, acabou? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu... Acabou? O seu mal. Irmãos, abre Isaías 43, tá, irmão, depois. Como conseguir viver o ano de forma nova? Já poderia responder para mim? Como conseguir diante de tudo que nós refletimos? No final de Eclesiastes fala, né? Em resumo, tema a Deus. E a sua vida vai ser conduzida em paz. Tema a Deus é algo de reverência, não é algo de medo. Tema a Deus é considerar que Deus, Ele é a pessoa. Ele é a única pessoa. Ele é o único que pode te dar vida. E vida em abundância. Deixa o velho para trás. Para ter um ano novo, você tem que deixar esse velho entrar nessa nossa vibe, que é a vibe da palavra. E você tem que, porque assim você vai prosseguir. Porque adianta só pular de ano e ficar estagnado, irmãos? Adianta ter sabedoria para fazer dívidas, ter sabedoria no trabalho, ter sabedoria em como conduzir os filhos, ter sabedoria como falar com a esposa, ter sabedoria como ouvir e perceber o que o seu esposo necessita, ter sabedoria no que fazer na casa do Senhor, ter sabedoria em se colocar disponível, ter sabedoria o que colocar na sua vida, os seus hábitos, mudar hábitos. Para mudar hábitos é algo que vai precisar de esforço, é um dia por vez. Hábitos, rotinas, elas não mudam de um dia para o outro. Por isso que não faça grandes metas. A partir de amanhã não vejo mais celular. Não é isso. Isso é um jejum de tolo. A partir de amanhã eu vou diminuir isso para X. Depois de amanhã é X. Quando for depois de tanto tempo, estou zerado.
Vou saber fazer escolhas, porque quando eu olhar o celular, eu vou saber, porque aquilo não me domina mais. Eu já desimpregnei. As pessoas falam que precisam ir para casa de recuperação, sim, tem casa de recuperação para drogas e tudo mais. Precisa ter casa de recuperação para celular, para vício de celular. Vamos fazer uma coisa? O que vocês acham? Daniel nem está aqui. Vamos fazer uma coisa, igreja. Quando entrarmos na casa do Senhor, vamos colocar o celular tudo numa caixa e vamos trazer a Bíblia. Ninguém mais olha celular. Então, aí você vai lá no banheiro, depois que acabar o culto. Eu estou dizendo para a gente fazer uma coisa. Começar a trazer a Bíblia física para cá. E deixar, depois você pensa, não me responde agora. E deixar o celular numa caixa lá embaixo. Depois você pensa. Seria bom. Seria bom. Vamos prosseguir, amadurecer e não desistir. Sabe por que eu digo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode aprender a usar a Bíblia junto com as demais coisas. A gente precisa entender que isso não nos domina. Que o que nos domina é o Espírito Santo de Deus. E aí, quando eu me aproximar disso, eu vou saber fazer escolhas positivas. Eu vou saber realmente entender que no momento em estar na presença de Deus, é na presença de Deus. É muito sério. Ano novo. Quantos anos vocês já passaram? Ano novo, quantos anos vocês passaram? Vários. Quantas mudanças efetivas já fizeram? Algumas. Agora, ano novo, irmãos, é para eu parar já aqui? Ano novo é ano de novas possibilidades, ano de novas oportunidades, ano que você pode olhar para o passado e aprender com esse passado. Não olhar para o passado e dizer, ó céus, ó como que eu estou mal, ó como que eu sou terrível, como eu sou desastrado, como eu sou uma pessoa que só tenho coisa ruim na minha vida. Não, o passado é para aprendizado. O futuro pertence a Deus e o presente é para viver com sabedoria. Vocês pararam para pensar que no início dessa palavra já é passado. O agora praticamente nem existe. Por isso nós temos que viver um dia por vez, irmãos. Adianta eu gastar o tempo pensando no amanhã, sendo que o amanhã eu nem sei o que vai ser da minha vida. Não estou dizendo que você não tem que fazer metas. Não estou dizendo que você tem que fazer tem que ter objetivos na vida. Mas nós temos que considerar que é um dia por vez. Só para terminar, Isaías 43. Olha o que diz Isaías 43, irmãos. Eu marquei uns versículos aqui. Isaías 43. Olha só. Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó. Isso é Velho Testamento. Eu só estou lendo isso, vou ler rápido, para vocês verem como que Deus se relacionava com o povo. E esse Deus é o mesmo Deus hoje. E para vocês verem como muitas vezes a nossa prática não mudou. Mas agora diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema. Olha as palavras de consolo. Deus está dizendo ali que Ele é o único salvador de Israel. É o único que pode dar vida para eles. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome e você é meu. Essa fala é a fala de Deus para a sua vida, para a minha vida. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Irmãos, o que Deus está falando? Eu estou te protegendo em todo momento. Meu olhar está sobre você. É isso que Deus está dizendo. Pois eu sou o Senhor. O seu Deus,
o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Ou seja, eu dou o Egito por você. Ou seja, as coisas grandes não é nada quando Deus olha para a sua vida. Você é prioridade. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. Essa é a fala de Deus, de um Deus de amor para nós. Olha só, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Isso era Velho Testamento. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Isso é promessa de restauração de família, irmãos. Isso é promessa de restauração de lar. Eu estou dizendo, o mesmo Deus do Velho Testamento, que trouxe o povo do cativeiro da Babilônia para a terra deles, é um Deus que também cuida dos nossos, e por amor à nossa vida, Ele fala, eu sei o sofrimento seu, eu vou trazer a sua família. Ore por eles, para que a luz do entendimento chegue neles, porque eu faço neles. Eles podem, eles vão. Se nós orarmos, irmãos, os nossos vão viver o melhor de Deus. Mas às vezes nem nós queremos viver o melhor de Deus. É muito forte isso. Todo que é chamado pelo meu nome. Como que a igreja se chama Igreja do Senhor Jesus? Cristo. Nós levamos o nome de Cristo. Cristo vai à frente, a igreja vem atrás. Nós levamos o nome de Cristo. Quando Cristo está à frente, é diferente. Olha só, tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus, Ele também fez a igreja. Da mesma forma que Deus fez Israel. Para a igreja ser o porta-voz para os oprimidos, para aqueles que não têm vida. A igreja, ela está marchando na terra, declarando vida para aquele que não tem vida. A igreja, o propósito da igreja é isso. Agora, eu estou dentro da igreja? Estou fazendo isso? Olha lá. Traga o povo que tem olhos, mas é cego. Que tem ouvidos, mas é surdo. Quantos de nós, quantas vezes eu ouvi palavra, mas eu era surda? Quantas vezes eu vi coisas, mas eu era cega? Quantas vezes eu li a Bíblia, mas ela não entrou? Quantas vezes eu ouvi sermão, mas eu não pus em prática? Isso é cegueira. Você está ouvindo, escutando, mas você não ouve. Não desce. A sua atenção não está nas verdades. A sua atenção está nas coisas mais externas. Olha lá. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou coisas passadas? Está falando para Israel. Israel, tem muita gente pensando que sabe muita coisa. Aí ele fala, que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam é verdade. Não importa se A ou B e C fala que está certa, não importa. Entregue nas mãos do Senhor, mas faça a sua parte. Você não pode gastar tempo em pontuando coisas erradas. Gasta tempo em falando do amor, em falando verdade, em falando vida. Sabe, irmãos, gasta tempo em declarando o amor. Sabe aquela coisa? Tem pessoas que se a gente for falar, eles não vão considerar. Então nós temos que demonstrar o amor, porque o amor quebra coração duro. Eu vou repetir, o amor quebra coração duro. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. Ou seja, declaramos o quê? Cristo. Eu sou testemunha de que Cristo é real. Eu sou testemunha de que Cristo é vivo. Eu sou testemunha de que eu tenho uma eternidade, porque tenho a testificação do Espírito dentro de mim. A quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e pelo amor de mim, que é Deus, né? Entendam que eu sou Deus. O que é a palavra Deus? O que ela remete no seu pensamento? Vou perguntar. O que a palavra Deus traz à sua mente?
Onipotência, soberania, força, amor. O que traz santidade? Ou a palavra Deus só traz bênçãos? O que a palavra Deus é? Deus, a palavra Deus, ele é condutor? Ele é um fio que conduz energia? O que é a palavra Deus para você? Aí eu pergunto, você quer esse Deus? Porque a gente declara toda hora, Senhor, paz do Senhor Jesus, Senhor. Mas a gente declara, mas essa palavra ela não é vivida em nós. Nós não colocamos Deus como Senhor, que dirige a minha vida com amor. Olha só, rimou. A quem escolhi, entendam que eu sou Deus, antes de mim. Irmãos, esse é o Deus que eu creio e que você crê. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Deus, o trono dele, ele é irreparável, não tem o que reparar. Deus, ele nunca vai sair do seu trono. Deus, ele está entronizado. Deus, ele não faz aos seus olhos porque ele não quer fazer. Deus, ele não presenteia você porque ele sabe que você não está maduro. Você dá um carro zero para uma criança de 10 anos? Você dá uma feijoada para um bebezinho que acabou de nascer? Deus, ele só vai nos abençoar quando ele vê em nós maturidade para administrar a bênção. Muita gente casa sem maturidade. Muita gente entra em ministério sem maturidade. Porque não tem amor para com o ministério. Não tem amor para com vidas. Não sabe o que é ministério. Não sabe o que é trabalhar numa igreja. E quer trabalhar por quê? Para se sentir melhor ou menos carente? Irmãos, vamos nos tratar. Vamos nos buscar em Deus a cura para ser igreja. E quando você se sentir maduro, pronto para de repente ser chamado a atenção, aí você fala, pastor, posso cooperar? Posso ser igreja junto com você? Posso atuar? Olha lá. Antes de mim nenhum tal, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor. E além de mim não há salvador algum. Irmãos, a gente ouve palavra, a gente ouve às vezes 1 hora de sermão e já estamos enfadados. A gente ouve 1 hora de palavra de Deus e já estamos esgotados. Me parece que nós não temos sede de Deus. O que eu estou dizendo para vocês é palavra. E o desejo é o quê? É continuar e continuar e continuar. Porque conforme a gente vai lendo, a palavra vai trazendo vida. Lá em Esdras, quando eles abriam o livro para ler, eles ficavam 6 horas lendo junto com as crianças pequenas. E ninguém não ouvia-se um pio. De tamanho não era reverência, era sede. Era consideração de que Deus estava falando pela sua palavra. Será que nós somos apaixonados pela palavra do nosso Deus, da fala do nosso Deus para nós hoje? Será que nós estamos apaixonados e entendendo que essa palavra, amanhã, ela vai me trazer vida? Porque eu vou trazer à memória que esse Deus, não há um Deus, não há outro Deus além desse. O meu Deus, ele é suficiente. É isso que eu estou tentando colocar dentro de vocês nesta manhã. Que o nosso Deus é suficiente. E estou convidando vocês a amadurecer, a entrar esse ano de 2020 com novidade de vida, buscando mudar hábitos. Hábitos. E entendendo que o que vai fazer valer a pena é a motivação do coração. É a motivação. Eu não sei se você quer mudar. Eu não sei. Eu não sei se você quer. Mas eu estou dizendo que se você quiser, você vai desfrutar de coisas boas. Se eu quiser, se eu me colocar para ler, porque se eu não me colocar para ler, mesmo sem vontade, outras coisas vão chamar minha atenção, um filme vai chamar minha atenção, um outro passeio. Eu não estou dizendo, porque a gente tem mania de ficar
maximizando uma coisa, generalizando tudo. Eu não estou dizendo que você não possa descansar, irmãos. Eu não estou dizendo que você não possa ir para uma praia. Eu não estou dizendo que você não possa se reunir no aniversário. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo amor de Deus, vamos crescer e vamos entender. Eu estou dizendo o quê? Que esse lado está defasado, não está em equilíbrio. Que você não está fazendo boas escolhas, como eu também não tenho feito boas escolhas. Nós precisamos fazer boas escolhas para viver o melhor, se quisermos viver o melhor. Senão o ano que vem, na primeira ceia do ano que vem, vai ter a mesma coisa, nós vamos pensar do mesmo jeito, e às vezes, se a gente olhar para trás, não avançamos. Sabe aquela coisa de comiseração, de autocomiseração? Irmãos, quando a gente é assim, a gente não sabe quem a gente é em Cristo. Olha lá, além de mim não há outro, eu revelei, eu salvei, Santo Deus, eu anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Ou seja, Deus está falando em português, em tom bom e claro, com a ajuda do Espírito Santo fluindo dentro de vocês ainda. Olha só, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Irmãos, o nosso Deus, ele não foi criado ontem. Me perdoa, pastor Daniel, mas eu vou terminar aqui, amém? O nosso Deus, ele não foi criado ontem. O nosso Deus, ele não foi criado, aliás, ele existe. Ele sempre foi, ele sempre é, ele sempre será. O nosso Deus, ele existe antes da fundação do mundo. Nós somos pequenos envolvidos aqui dentro do globo terrestre. Esquecemos que existem planetas, milhares e miríades e um monte de constelações, de um monte de coisa, de constelações e galáxias e tudo mais. E a gente se acha tanta coisa. E acha que sabe de tanta coisa. E acha que está suficiente e não precisa aprender mais nada. E não quer se relacionar com esse Deus que está dando amor. Está querendo. Toda hora ele está assim para a gente. Olha aqui para mim. Cuidado para não pensar assim, coitadinho dele, né? Ele está toda hora. O amor dele é tanto que ele não se cansa dos orgulhosos, ele não se cansa dos teimosos, ele não se cansa dos preguiçosos, ele não se cansa dos rebeldes, ele não se cansa dos pecadores, porque ele sabe que esses não sabem o que faz. Oh, aleluia, ele canta nós. Ele não sabe. Muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, a gente destrói a gente mesmo. Porque ele sabe que você ainda não entende quem ele é. Porque ele sabe que a gente ainda não entende quem ele é. Porque não tem como experimentar Deus e depois dizer, eu não acredito mais nesse Deus. Não tem como dizer, eu não vou mais para a igreja porque eu me cansei. Porque se eu for depender do irmão que está maduro, eu estou perdido. Igreja é isso, eu amadurecer e eu ajudar aquele pequenininho que não sabe andar, porque tem outros maiores me ajudando eu a andar. E toda vez, cada um, estamos crescendo. Sabe aquela palavra que diz que quanto mais é dado, mais é cobrado? É nesse sentido, que fala, quanto mais você entende de Deus, menos você se importa com as pequenas coisas. Quanto mais você aprende e conhece Deus, menos você se importa com os detalhes pequenos. Não me cumprimentou, não me convidou, não é mais o mesmo. Para, irmãos. Olha só, desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Em Cristo está o sim e o amém. Não existe balela, não existe troca, não existe. Não existe. Você pode até ofertar com barganha. Deus, ele não vai chegar em você tirar satisfação.
Mas ele vai trabalhando em você até você entender que a oferta, ela tem que vir do coração e não é para você. É o coração generoso que quer dar, para ajudar a pagar uma conta, para ajudar para ser o melhor, para ser igreja. Só isso. Olha só, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos para a Babilônia. Ou seja, por amor de vocês, eu tiro vocês da prisão. E farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o santo de vocês, o criador da igreja. Eu estou falando para a igreja. E o seu rei. É um rei que reina com justiça, com amor. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio, que é no Mar Vermelho, né? Esqueçam o que se foi. É esse versículo que eu procurei, e aí eu li todo o contexto na minha casa. Esqueçam o passado. Irmãos, isso é de Deus, tudo é de Deus, né? Irmãos, vocês viraram um ano. Tem alguém ainda que vocês não suportam? Vocês viraram um ano. Tem alguém ainda que não desce? Se você olhar com os olhos do Senhor, essa pessoa é digna do quê? De misericórdia, de amor, de graça. Não carrega isso dentro do seu coração. Seja livre. Para com aquela coisa, eu não me encontro mais, eu não cruzo mais, eu não vou mais na casa. Irmãos, seja livre. Porque você está sendo tolo para você mesmo. Aprisionando os seus sentimentos. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Porque a gente está lá de quando aconteceu a cena. No passado. O que Deus está falando? Elabora isso. Vamos. Ressignifica. Eu sou o novo significado para a sua vida. Para quê? Te fez mal? Tá bom, mas ele sabia o que está fazendo. E você? Você já não fez mal para tanta gente e hoje você não considerou e viu que tem a coisa que você fez absurdamente absurdo mesmo? Absurdamente absurdo, né? 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Nessa ministração? Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto. É o mesmo de Mateus 6, providência, todas as coisas serão acrescentadas. E riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido. Ao povo que formei, é dar de beber e comer aquilo que Deus acha que é bom para você. Não é aquilo que você quer. Ao meu povo que formei para mim, a igreja, mesmo para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, Jacó. Olha o que o povo fazia. Deus, ele trazendo a memória desse povo. E o que eu estou trazendo a memória hoje. Embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel, não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Ele está dizendo assim, mesmo que eu fiz tudo isso, o seu culto a mim não foi um culto bom. Eu estou dizendo, e eu não te exigi muita coisa. Eu só exigi o quê? O seu coração, uma sinceridade, uma transparência, uma fidelidade, um relacionamento sincero e verdadeiro. Mas nem isso você pôde me dar. Ele falou isso para a igreja, para Israel. E nós? Acabou? Você não me comprou qualquer cana aromática, nem me encheu com a gordura dos seus sacrifícios. O que ele quer dizer? Você não se deu, não deu do melhor de você para ele. Ele dá o melhor dele para você, que é Jesus. Você não está, você só quer receber, você só quer engordar, você só quer bênção. Olha só. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu,
eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim. Olha só, quer dizer, eu não preciso que você me ame, porque eu sou o suficiente para mim. Mas eu te amo, eu sei o que é amor verdadeiro, né? E que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o caso para provar a sua inocência. Seu primeiro pai pecou, seus portas-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, envergonharei os líderes do templo, religiosidade, e entregarei Jacó à destruição, e Israel à zombaria. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, para concluir, ele está dizendo, a religiosidade ela pode permanecer, mas vai chegar um momento que só os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Só aquele que conhece Deus está disposto a adorá-lo na sua excelência e na sua glória. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui para concluir essa palavra. Eu declaro sobre os meus irmãos que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque o Senhor é o Deus deles e o meu Deus. Estamos aqui como igreja e essa oração, Senhor, eu não quero fazer sozinha. Senhor, eu estou orando como filha e eles também são filhos, Pai. Nós somos filhos. Nós fomos resgatados com alto preço. A mesa, ela está posta. Hoje, Senhor amado, é manhã de trazermos a memória que o Senhor se deu para nós. Se doou por nós. Se colocou no nosso lugar para nos trazer vida, pagando um preço muito alto, um preço de morte, um preço de cruz. O seu sangue foi derramado por nós. Sabe, Senhor, que esta ceia nessa manhã seja uma ceia com significado. Que esta ceia nessa manhã seja uma ceia com novidade. Que ao Senhor amado recebermos esse pão, podemos trazer à memória o sacrifício no seu corpo, que foi macerado, marcado por nossa causa. Mas o Senhor não cobra isso de nós. Mas o Senhor cobra, Senhor amado, eu acho que nem é cobrança, mas o Senhor nos convida a confiar em Ti. E a saber que o Senhor é um Deus que nos surpreende. O seu amor é um amor que nos constrange. Doce Espírito que ainda habita na terra. Doce Espírito que ainda habita em nós. Nós estamos ainda na terra. A sua igreja ainda não foi arrebatada. Jesus, queremos estar prontos quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Ore, canta na balança. Sabe, Senhor, eu acho que nesse momento seria o melhor momento para o Senhor vir buscar a sua igreja. Porque nós estamos tão firmados agora nessa palavra. Estamos tão frescos na memória de quem Tu és. Ore comigo, meu irmão. Ore comigo. Não olhe para mim. Ore comigo. Vamos orar juntos com Deus. Vamos orar a Deus. Vamos conversar com Deus. Você não consegue orar? Não consegue? Não consegue? Você não consegue conversar com Deus? Por que olhar para mim? Por que olhar para mim? Ore a Deus. Ore a Deus. Fecha os teus olhos. Olha para dentro de você. Irmãos, eu estou convidando você a estar nesse período de oração comigo. A gente não sabe quanto tempo nós vamos estar juntos. A gente não sabe o que vem pela frente. Nós sabemos pela palavra que a igreja vai ser perseguida. Nós sabemos que muitas coisas podem acontecer. Muitas novidades, coisas ruins também podem acontecer, porque nós estamos ainda na terra. Mas a nossa eternidade, ela não será abalada. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, nós queremos trazer à memória quem Tu és. Pai, quando o Senhor se levanta, Pai eterno, tudo se faz novo. Uma palavra Sua e tudo novo se faz. Sabe, Senhor, nós queremos neste ano que se inicia aqui, queremos pedir a Ti novidade de vida.
nos dá sabedoria. Senhor, nos ajuda, eu e o meu irmão, que nós possamos agora colocar dentro de nós que nós vamos mudar alguns hábitos para desfrutar e para poder ouvir a tua voz. Senão nós vamos ficar do mesmo jeito. Cada um vai arrumar um jeitinho, uma estratégia de se aproximar mais de ti. Sabe, Senhor, uma coisa que o Senhor falou para nós muito sério hoje é sermos igreja. Sabe, Senhor, que os meus irmãos eles possam ter entendido isso, que eles não são membros, que eles são igreja. Senhor, cada um aqui, às vezes tem gente aqui que não sabe ser igreja, que não sabe ainda quem ele é no corpo de Cristo. Mostra para essa pessoa quem ele é, mostra para essa pessoa o que ela pode, mostra as coisas boas que tem dentro dela que o Senhor formou. Mostra, Senhor, que essa pessoa tem autoridade. Mostra, Senhor amado, que essa pessoa pode levar uma palavra boa para alguém. Mostra que essa pessoa tem autoridade para curar. Mostra que essa pessoa tem autoridade para libertar o cativo no nome de Jesus. Mostra, Senhor amado, que essa pessoa ela é próspera. Mostra, Senhor amado, que essa pessoa ela é suprida nas carências. Mostra, Senhor amado, que essa pessoa ela pode conduzir o seu lar. Mostra que essa pessoa pode entender o seu esposo. Mostra para ela que ela pode entender, que ele pode entender a sua esposa. Mostra para esse pai que ele pode conduzir melhor a sua família. Mostra, Senhor amado, para esse que está carente, que o Senhor pode resolver as coisas, que o Senhor pode trazer vida. Mostra, Senhor, meu Deus, para o pastor desta igreja, coisas novas ainda que ele pode fazer esse ano. Sabe, Senhor, eu entrego cada um que aqui está nas tuas mãos, cada um que congrega neste lugar nas tuas mãos. Eu entrego cada um do corpo de Cristo na terra nas tuas mãos. Aqueles que não estão mais neste ministério, dirige eles, Pai, para serem conduzidos a águas tranquilas, que eles possam, Senhor amado, ser movidos nos seus dons. Não deixa a chama desses que saíram daqui se apagar, Senhor. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Aquele que está desanimado, que não está encontrando força, Senhor amado, a começar, Senhor amado, de nós aqui da igreja, em nome de Jesus, dá estratégias para o pastor desta igreja interagir esse povo nesse ano. Dá estratégias para o pastor desta igreja dirigir essas pessoas que foram colocadas aqui nesse tempo para serem conduzidas por Ele. Nos dá sabedoria, mansidão para sermos submissos, em nome do Senhor Jesus. Pai, visita todos os ministérios. Senhor, visita o ministério do louvor. Traz coisas novas nesse ano. Senhor, traz coisas novas. O Senhor sabe do que eu tenho orado por este ministério. Senhor, traz cada vez mais maturidade no meio deles, responsabilidade, fluir no Espírito, que eles entendam mesmo o propósito para o qual eles foram chamados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ministério infantil, ministério dos casais, estudos bíblicos, os obreiros desta casa, aqueles que estão iniciando nos postos, aqueles que têm desejo de fazer alguma coisa, que possam entrar em sintonia com o pastor, os ministérios nos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, peço a Ti neste ano saúde, para fazermos boas obras. Sabe, Senhor, eu estou dizendo saúde para fazermos boas obras, porque às vezes a gente esquece quando estamos com saúde de fazer boas obras. Em nome do Senhor Jesus, que haja uma motivação dentro de nós. Senhor, a mesa está posta. Este suco de uva que representa o seu sangue, Pai. Nós estaremos, Senhor Jesus, eu vou estar entregando, Pai, agora a palavra ao pastor. E estaremos orando para que o Senhor possa abençoar, Senhor amado, esta mesa. Obrigada por sermos igreja. Obrigada e perdoa-nos as nossas falhas. Arranca dos corações toda amargura, todo sentimento de ferido, toda decepção. Que eles não possam olhar para o passado, mas olhar para o alto, para o consumador da sua fé. E entendendo que a base do Evangelho é e sempre será o amor. Em nome de Jesus. Amém. Pastora Márcia, Pastor Júlio.